24. SSS Level Loader Capítulo 139. O Dragão Negro de Três Cabeças e o Fruto Espiritual Místico. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. A princípio, quando John viu Sarah vindo em seu auxílio, sentiu um lampejo de gratidão. Mas, ao ouvir as palavras dela, ele se sentiu impotente. De fato, Sarah ainda pretendia vê-lo morto. Bum! Bum! Explosões estrondosas ecoaram pelo ar enquanto relâmpagos brilhavam e a magia se espalhava. Sarah e o Dragão Negro de Três Cabeças estavam em pé de igualdade, nenhum dos dois conseguindo levar vantagem rapidamente. Sarah, eu vou te ajudar. Johnny não aproveitou a oportunidade para fugir. Em vez disso, lançou um ataque contra o Dragão Negro de Três Cabeças. Uma besta lendária de 8º nível era sem dúvida poderosa, mas John tinha um as na manga, dano verdadeiro. Principalmente após aprimorar energia de batalha avassaladora, ele desbloqueou a habilidade Lua Embriagada, que infligia 10% de dano verdadeiro adicional. Embora os ataques de Johnny não conseguissem romper as defesas do Dragão Negro de Três Cabeças, eles ainda causaram mais de 67 mil pontos de dano verdadeiro, infligindo considerável dor ao dragão. Whoosh! De repente, uma bola de fogo voou em direção a John. Brum! Com um rugido ensurdecedor, as chamas irromperam e, como era de se esperar, John foi morto instantaneamente mais uma vez, ativando seus talentos de imortalidade eterno. Ele ressuscitou com a saúde completa e fugiu rapidamente do campo de batalha, percebendo que, mesmo enredado por Sarah, o Dragão Negro de Três Cabeças ainda podia atacá-lo. Esse encontro lhe proporcionou uma verdadeira noção do imenso poder do dragão. O Dragão Negro de Três Cabeças dominava a magia de 3 elementos diferentes e possuía um corpo físico incrivelmente resistente. O aspecto mais aterrador eram suas 3 cabeças, que coordenavam seus ataques como se fossem 3 potências de 8º nível independentes. Logo, Sarah se viu em uma situação perigosa, lutando sob a pressão implacável. Craque! Craque! Raios roxos crepitaram quando Sarah foi arremessada para longe, um fio de sangue aparecendo no canto de sua boca. Ela estava ferida. Você fez um progresso, disse ela, encarando o Dragão Negro de Três Cabeças com uma expressão sombria. Em seu estado atual, ela não era páreo para ele. Você achou que era o único com um encontro de sorte. Rugiu o Dragão Negro de Três Cabeças, seus ataques se tornando ainda mais ferozes. Sarah mal conseguia se segurar. Em desespero, olhou para Johnny e gritou com raiva: por que você não está ajudando? John ficou perplexo. Não era que ele não quisesse ajudar, seus ataques simplesmente não eram suficientes para representar uma ameaça real ao Dragão Negro de Três Cabeças. Whoosh! Naquele instante, uma sombra escura passou rapidamente por trás dele, um brilho frio cortando o ar. Era Bomini. Só então Johnny percebeu que Sarah não estava se dirigindo a ele. Clang! A adaga golpeou, faíscas voando ao ricochetear nas escamas endurecidas do Dragão Negro de Três Cabeças, que havia resistido ao ataque de Bomini. Nem mesmo vocês dois juntos conseguem me derrotar. Hoje, este humano morrerá. Rugiu o dragão, sua aura aumentando ainda mais. Whoosh! Uma chuva interminável de chamas de dragão caiu, corroendo instantaneamente tudo em seu caminho. O coração de John disparou de medo. Comparado a esse monstro, a Vis não era nada. Apesar do ataque combinado de Sarah e Bomini, ambas seres lendários poderosos de 8º nível, elas ainda não conseguiram levar vantagem contra o Dragão Negro de Três Cabeças. Bum! Bum! Uma energia aterradora ondulava pelo ar, obrigando John a recuar repetidamente. Ele ainda estava muito fraco, não conseguia nem mesmo suportar a energia residual dos ataques desses 3 seres poderosos. Estrondo! O céu se iluminou com uma teia de relâmpagos roxos quando Sarah se transformou em sua verdadeira forma, um unicórnio preto como Azeviche. Esse foi o ataque mais poderoso dela, mas nem isso foi suficiente para mudar o rumo da partida. É inútil. A voz fria do Dragão Negro de Três Cabeças ecoou, enquanto sua cauda grossa chicoteava como um açoite, derrubando Sarah no chão. Se vocês dois querem tanto proteger essa humana, então eu mato vocês primeiro. Ele rugiu, lançando 3 poderosos feitiços mágicos que tinham Bomini como alvo. Cada uma delas era uma magia de alto nível com poder devastador. Isso não é bom. O rosto de Bomini empalideceu enquanto ela rapidamente conjurava um escudo escuro e tentava. Retiro. Brum! Com um único golpe,
Seu escudo negro se estilhaçou, e os dois feitiços restantes atingiram Bomini em cheio. O sangue espirrou no ar quando Bomini foi arremessada, gravemente ferida. Com dificuldade para se levantar, ela exclamou, ofegante, você realmente consumiu a fruta do espírito místico. Fruta do espírito místico? O que é isso? Jon murmurou para si mesmo, perplexo com as palavras de Bomini. A fruta do espírito místico é uma fruta abissal rara, conhecida como a fruta proibida. De repente, uma voz falou atrás dele. Era Behemoth. Jon deu um pulo de susto, pois não havia percebido a aproximação de Behemoth. Behemoth lançou-lhe um olhar sem hostilidade e continuou. Consumi-lo aumenta o poder de ataque, mas tem um efeito colateral grave. Você nunca conseguirá ultrapassar seu nível atual. Somente aqueles que chegaram a um beco sem saída em seu cultivo se arriscariam a consumi-lo. Ao fazer isso, o dragão negro de 3 cabeças está destruindo seu futuro. O dragão negro de 3 cabeças era um ser de nível lendário com imenso potencial. No mínimo, ele poderia alcançar o 9º nível, e talvez até mesmo ter a chance de se tornar um semideus. Mas, ao consumir o fruto do espírito místico, ele se aprisionou no 8º nível. Louco! Sarah praguejou, também gravemente ferida. Ela reprimiu seus ferimentos e, junto com Bonnie, atacou o dragão negro de 3 cabeças mais uma vez. Whoosh! A magia aterradora ressurgiu com força, especialmente os feitiços de fogo, que foram devastadores. O dragão negro de 3 cabeças repeliu as duas mulheres sem esforço mais uma vez. Ele zombou. HMPH, vocês realmente pensaram que eu jogaria meu futuro fora? Perder uma cabeça é um preço pequeno a pagar. Assim que eu matar essa humana e dominar as leis das trevas, ascenderei ao status de semideus. Tony e Ben não serão páreo para mim. Ele ostentava um semblante arrogante enquanto seus ataques se tornavam ainda mais ferozes, forçando as duas mulheres a fugirem em desespero, escapando por pouco do perigo a cada instante. Behemoth, nos ajude! Bomini gritou pedindo socorro. Behemoth franziu a testa, mas não se moveu. Ele não tinha nenhum desejo de se tornar inimigo dos três. Dragão negro com cabeça. Bomini gritou furiosamente, você não pode acreditar nesse louco. Se algo acontecer com o humano, aqueles dois lords não o pouparão. Mesmo que vocês três unam forças, ainda não serão páreo para mim. Hoje, todos vocês morrerão. Zombou o dragão negro de 3 cabeças, voltando repentinamente seus ataques contra os que ainda. Behemoth hesitante. Você realmente acha que o fruto do espírito místico te torna invencível? Behemoth rugiu de raiva, seu corpo crescendo repentinamente até o tamanho de uma montanha. Ele cerrou o punho e golpeou o dragão negro de 3 cabeças com força tremenda. Brum! Um impacto estrondoso enviou ondas de choque pelo ar. Behemoth cambaleou para trás, forçado a recuar pela força descomunal do golpe. O dragão negro de 3 cabeças também foi arremessado para longe, mas saiu ileso. HMPH, Behemoth. Se você estivesse no seu auge, eu até teria motivos para ser cauteloso. Mas agora, com um braço a menos e seu poder severamente diminuído, você não é páreo para mim, zombou o dragão, com elementos de trevas, terra e fogo girando ao seu redor enquanto ele lutava sozinho contra 3 poderosos seres de nível lendário sem hesitar. Que pena que vocês escolheram o lado errado. Hoje, ninguém pode salvar este humano, vocês todos vão morrer. Ele rugiu, lançando 3 ataques mágicos simultaneamente, lutando contra os 3. De cabeça erguida. Brum! O corpo gigantesco do Behemoth foi arremessado para longe. Sarah e Bomini, já gravemente feridas, foram levadas à beira da derrota. Dê um jeito de alertar Tony e Ben. Behemoth gritou com urgência, percebendo que se a batalha terminasse continuando, estavam condenados. O dragão negro de 3 cabeças riu zombeteiramente. É inútil. Mesmo que aqueles dois consigam. Se chegarmos aqui agora, será tarde demais. Dito isso, ele atacou Behemoth, reconhecendo o gigante como a maior ameaça e decidindo para eliminá-lo primeiro. Whoosh! Seu corpo inteiro foi envolvido por chamas brancas, e o calor intenso que delas emanava parecia capaz de derreter tudo em seu caminho. Saiam da minha frente! Rugiu Behemoth, furioso, invocando a energia elemental da terra ao seu redor, para que ele formasse uma armadura. Era uma armadura de diamante, mas muito mais forte do que qualquer coisa que Jon pudesse invocar, com o diamante emitindo um leve tom púrpura. Um brilho intenso surgiu quando o punho colossal de Behemoth atingiu o dragão negro de 3 cabeças. Brum!
As chamas irromperam e a armadura de diamante se estilhaçou instantaneamente, lançando o enorme Behemoth para longe. Corpo caindo no chão. Mas o dragão negro de 3 cabeças não escapou ileso. Embora a fruta do espírito místico tivesse aumentado seu poder de ataque, não fez nada para reforçar sua defesa. O ataque de Behemoth com toda a sua força conseguiu ferir o dragão negro de 3 cabeças. Pense em algo, rápido. Bomini insistiu, com a voz carregada de urgência. Se essa batalha continuasse como estava, eles, junto com Jon, iriam todos morrer. Matador de deuses, empreste-me sua arma divina. Sarah olhou repentinamente para Jon, seus olhos brilhando com determinação. Certo. Jon não hesitou por um segundo. Ele ativou maestria com espadas, lançando a espada da divindade dos demônios em sua direção. O dragão negro de 3 cabeças percebeu o que estava acontecendo. Seu corpo colossal cintilou enquanto ele avançava em direção à espada da divindade dos demônios, desesperado para interceptá-la. Mas Sarah estava mais perto. Ela se transformou de volta em sua forma humana, agarrando a espada da divindade dos demônios no ar. Tão poderosa. Ela olhou para os atributos da espada e sentiu uma onda de alívio. Como esperado, a espada da divindade dos demônios veio com um poderoso poder mágico supremo. Habilidade, e ela sabia como usá-la. Como ousa? Rugiu o dragão negro de 3 cabeças, investindo contra Sarah com ímpeto imprudente. Abandono, suas 3 enormes cabeças tremendo violentamente enquanto ele liberava seu poder mais forte. Ataque. Bomini e Behemoth trocaram um olhar, cerraram os dentes e se posicionaram na frente de Sarah. Eles estão usando seus corpos como escudos para ganhar tempo para ela. Obrigada, murmurou Sarah, profundamente grata. Sem perder tempo, ergueu a espada de divindades e demônios bem acima de sua cabeça. Whoosh! Um vento forte e opressivo varreu o campo de batalha, enchendo o ar com uma sensação palpável de frio. Tensão. Gole. Jon não conseguiu evitar engolir em seco, nervoso. Sentia como se estivesse na presença de um deus. Avatar. Seria este o terror de uma habilidade suprema? De fato, ele percebeu quão fraco era, não conseguia nem começar a liberar todo o seu poder. Da espada da divindade dos demônios. Ira dos deuses. Gritou Sarah, e com um poderoso golpe, atacou a criatura de 3 cabeças. Dragão negro visto à distância. Estrondo. Um raio de espada aterrador materializou-se, vasto e ilimitado, rasgando o céu e deixando enormes fendas no espaço. Não. O dragão negro de 3 cabeças uivou em terror e desafio. O raio da espada tinha ele foi alvejado, sem qualquer chance de escapar. Corte. O sangue jorrou quando uma de suas enormes cabeças foi decepada e arremessada para longe. Menos 52.480.000 O golpe de Sarah causou mais de 52 milhões de pontos de dano em um único ataque. A cabeça de elemento fogo do dragão negro de 3 cabeças, aprimorada pelo espírito místico. A fruta foi cortada, reduzindo drasticamente seu poder. Pior ainda, sua saúde estava quase esgotada. Escapar. Sem pensar 2 vezes, ele se virou e fugiu. Sem sua cabeça mais forte, seu poder foi significativamente reduzido, tornando-o páreo para os 3 oponentes. Você não vai escapar. A voz fria de Behemoth ecoou enquanto ele cerrava seu punho enorme e bateu com força no chão. Brum! O dragão negro de 3 cabeças foi arremessado para longe como uma boneca de pano. Antes mesmo que ele pudesse tocar o chão, Sarah e Bomini desferiram seus ataques mais poderosos. Simultaneamente. Em meio aos lamentos e rugidos lamentáveis do dragão, ele ficou à beira da morte, completamente impotente para revidar. Espere o golpe final, deixe-me terminar com isso. Gritou Jon, tomado pela excitação e pela adrenalina. Crescendo. Essa era uma besta lendária de nível máximo, 8ª categoria. Se ele conseguisse matá-la e obter um talento ou habilidade, seria uma grande vantagem. Mesmo que ele não conseguisse roubar um talento ou habilidade, a quantidade de pontos de experiência seria incrível. SSS Level Loader Capítulo 140. O coração exquisito de 3 aberturas e a espada do dragão negro de 3 pés. Os 3 hesitaram por um instante antes de pararem simultaneamente. Matar as feras e criaturas demoníacas não aumentaria sua força, então poderia muito bem fazer um favor a Jon. Sarah jogou a espada da divindade dos demônios diretamente para Jon. Ele empunhou a espada da divindade dos demônios e ativou a dança da espada inigualável. Vários raios de espada brilharam, envolvendo o dragão negro de 3 cabeças.
Clang clang clang. Os raios da espada atingiram as escamas do dragão, produzindo uma série de sons nítidos de colisão. Os ataques de Johnny não conseguiram romper suas defesas, causando apenas danos reais. Menos 87.739 e 87 mil pontos de dano. Se o dragão negro de 3 cabeças estivesse em seu auge, com dezenas de milhões de pontos de vida, esse dano seria insignificante. Mas agora, já estava gravemente ferido, mal se agarrando à vida, com uma cabeça já decepada, e seus pontos de saúde estavam abaixo de 1 milhão. Humano, suma daqui. O dragão negro de 3 cabeças rugiu furiosamente, debatendo-se desesperadamente. Sua cauda varreu a área em direção a John. Apesar de estar gravemente ferido, o ataque foi algo que Johnny não conseguiu suportar. Ele já estava preparado para ser morto instantaneamente, mas naquele momento, uma figura gigantesca surgiu diante dele. Era o Behemoth. Brum! Um estrondo alto ecoou quando a cauda do dragão atingiu Behemoth. Ele permaneceu imóvel, enquanto o dragão negro de 3 cabeças foi arremessado para trás vários passos. Obrigado, expressou John, agradecido. Independentemente da força de Behemoth, o simples fato de ter uma figura tão imponente bloqueando sua frente o fazia sentir-se incrivelmente seguro. Zumbido. Um brilho gélido reluziu quando ele lançou outro ataque, usando a habilidade de assassino dança do vazio. Mais uma vez, foi dano verdadeiro. Menos 66.976. A classe assassino não possuía os bônus de dano do controle da espada, causando apenas 66 mil pontos de dano verdadeiro. Mas isso foi o suficiente. John deu um passo para trás, alternando entre as habilidades de espada imortal e assassino fantasma demoníaco, atacando implacavelmente o dragão negro de 3 cabeças. Seus pontos de vida estavam diminuindo rapidamente, com 3 inimigos poderosos observando de todos os lados. O dragão não tinha chance de contra-atacar John. Ao pressentir a morte se aproximando, o dragão negro de 3 cabeças sentiu verdadeiro medo e implorou por misericórdia às pressas. Humano, poupe-me. Estou disposto a reconhecê-lo como meu mestre. Ao ouvir isso, John hesitou por um instante. Essa criatura era uma besta lendária de nível 8 com um poder aterrador. Se ele conseguisse subjugá-la, sem dúvida seria um recurso formidável. Mas ele não gostava dessa criatura. Ela era traiçoeira, implacável e decisiva. Com uma personalidade dessas, jamais se submeteria de verdade. Se tivesse a chance, sem dúvida o trairia sem hesitar. Desculpe, não estou interessado em você, zombou John, intensificando seus ataques. Zumbido. A intenção da espada vibrou enquanto um clarão deslumbrante cortava o dragão negro de 3 cabeças. Não. A expressão do dragão se encheu de terror enquanto ele soltava um rugido relutante. Seus pontos de vida haviam caído para 30 mil, incapaz de resistir ao golpe de John. Humano, este mundo é muito mais aterrorizante do que você imagina. Você vai se arrepender. O dragão negro de 3 cabeças encarou John com fúria, rugindo em desafio enquanto o raio da espada descia. Brum! Menos 88.740. Os pontos de vida do dragão negro de 3 cabeças se esgotaram instantaneamente. Suas 2 cabeças restantes encararam John com os olhos arregalados, repletos de relutância e ódio venenoso. Você derrotou um dragão negro de 3 cabeças de nível 5.000, pináculo de Tier 8, ganhando 56,32 milhões de pontos de experiência. Seu nível aumentou para 204. Constituição mais 1, força mais 5, espírito mais 5, agilidade mais 3, pontos de atributo livres mais 24, pontos de habilidade mais 2, talento saque ativado. Você obteve o talento único de nível SSS, coração esquisito de 3 aberturas, coração esquisito de 3 aberturas, talento único de nível SSS, permite realizar 3 tarefas simultaneamente. A notificação apareceu quando John alcançou o nível 204 após derrotar o dragão negro de 3 cabeças. Ele também ganhou um poderoso talento único de nível SSS, o esquisito de 3 aberturas. Coração. O que esse talento faz? Perguntou-se John, intrigado. A descrição foi breve, mas ele sentiu uma diferença sutil em seu corpo. Ele concentrou-se e brandiu sua espada longa. Zumbido. Dança da espada inigualável, brilho ascendente e dança do inferno. Todos foram ativados simultaneamente. Essa é a habilidade multitarefa do coração esquisito de 3 aberturas. Exclamou John, surpreso e encantado.
Ele podia liberar 3 habilidades diferentes ao mesmo tempo, fazendo com que seu dano explodisse. Não só isso, mas sua maestria com espadas também havia melhorado, permitindo-lhe controlar 3 espadas voadoras simultaneamente, atacando 3 alvos diferentes. É claro que isso também significava que seu consumo de mana havia triplicado. Humano, como você fez isso? Perguntou Behemoth, observando Jon executar 3 habilidades simultaneamente, surpreso. Bomini comentou surpresa. Essa parece ser a habilidade do dragão negro de 3 cabeças, não é? Sarah encarou Jon, com as sobrancelhas franzidas em um lampejo de intenção assassina em seus belos olhos. Jon sorriu, mas não respondeu, voltando sua atenção para o saque deixado pelo dragão negro de 3 cabeças. Havia uma pedra da origem, uma espada longa e várias centenas de pedras de habilidade, pedras de aprimoramento de equipamentos e outros itens. A pedra da origem poderia adicionar uma classe adicional. Como Jon já possuía 3 classes raras, ele não precisava dela por enquanto e aguardou casualmente. Seu olhar foi atraído pela espada longa, uma arma de quase 1,5 metro de comprimento, com uma lâmina larga e um cabo intrincadamente esculpido no formato de um dragão negro de 3 cabeças. Um artefato! Exclamou Jon, surpreso, ao perceber que se tratava de um objeto divino de qualidade inferior. Arma, espada do dragão negro de 3 pés, artefato divino de nível inferior. Requisitos: deve dominar simultaneamente as magias das trevas, da terra e do fogo. Dano físico mais 1000, dano mágico mais 1000, 4 atributos básicos mais 500, atributo adicional. Os ataques causam 10% de dano mágico adicional das classes trevas, terra e fogo. Efeito especial: pode-se dividir em 3 espadas curtas, cada uma com atributos de trevas, terra e fogo. Os atributos básicos permanecem inalterados. Habilidade associada: golpe triplo. Golpe triplo. A habilidade suprema do guerreiro, que ataca o alvo 3 vezes, cada ataque causando dano físico igual a 500% da força, com um adicional de 10% de dano elemental das trevas, terra e fogo por acerto. Consome 10.000 de mana. Tempo de recarga: 7 dias. Descrição: uma espada longa que contém o imenso poder do dragão negro de 3 cabeças. Possui uma taxa de queda muito baixa, tão poderosa! Exclamou Jon, encantado. Aquela espada longa parecia feita sob medida para ele, complementando perfeitamente o talento coração esquisito de 3 aberturas que ele acabara de adquirir. Zumbido. Com pensamento, a espada do dragão negro de 3 pés se dividiu instantaneamente em 3 espadas curtas. Guiadas por sua maestria com espadas, elas orbitaram ao seu redor, prontas para atacar 3 inimigos diferentes. Imediatamente. Embora a espada do dragão negro de 3 pés fosse apenas um artefato divino de nível inferior e muito inferior à espada da divindade e dos demônios, Jon se viu preferindo-a. Combinada com seu talento coração esquisito de 3 aberturas, sua força havia aumentado significativamente mais uma vez. Os 3 companheiros próximos observavam com admiração e curiosidade enquanto Jon controlava habilmente os 3 espadas curtas. Sarah despertou de seu devaneio e olhou friamente para Jon, dizendo: humano, está na hora de nos acertarmos. Coisas entre nós. Bomini franziu a testa, colocando-se à frente de Jon, com um olhar fixo e cauteloso em Sarah. Behemoth observou o grupo, hesitou por um momento e então deu um passo para trás sem intervindo. Ele pressentia que havia algo de incomum na relação entre as 2 mulheres e Jon, e não tinha intenção alguma de se envolver no conflito deles. Você não pode machucá-lo. O tom de Bomini era firme. Embora Sarah não fosse tão poderosa quanto o dragão negro de 3 cabeças, sua habilidade de atacar a alma dela tornou uma ameaça ainda maior para Jon. Sarah respirou fundo e falou devagar: Bomini, eu não quero ser sua inimiga. Mas esse homem manchou minha honra, e hoje isso precisa acabar. O quê? Bomini ficou chocada, tentando compreender o que acabara de ouvir. Ela se virou para olhar para Jon, depois para Sarah, perguntando incerta: você está dizendo que este ser humano fraco manchou sua honra? Sarah cerrou os dentes. A ideia era uma humilhação da pior espécie. Bomini sabia que Sarah não brincaria com algo tão sério. Por um instante, ela hesitou. Sênior, obrigado por me salvar tantas vezes, disse Jon, agradecido, a Bomini, dando um passo à frente e encarando Sarah diretamente. Isso é algo que eu deveria resolver sozinho. Ao ouvir suas palavras, Sarah cerrou os punhos com mais força, seu ressentimento crescendo. Ela, furiosa,
retrucou. E eu? Eu também não te salvei? Hã? John ficou surpreso. Bomini, observando a cena se desenrolar, afastou-se silenciosamente. Sarah agora parecia uma esposa ciumenta, claramente nutrindo sentimentos por John, o que significava que provavelmente não o machucaria. John olhou para Sarah, cheio de arrependimento. Sinto muito. O que aconteceu da última vez não foi minha intenção. Diga-me, o que devo fazer para ajudá-la a se livrar desse ressentimento? Você tem coragem. Disse Sarah friamente, com uma expressão gélida. Eu conheço o demônio raposa. A maldição não era a sua intenção. Não vou dificultar as coisas para você, apenas aguente uma das minhas ataques, e todas as nossas mágoas serão apagadas. Certo. John concordou sem hesitar. Sarah possuía técnicas de ataque à alma, mas John tinha sua técnica da alma, que podia fortalecer sua alma, dando-lhe a confiança de que ele poderia resistir ao ataque dela. Mesmo que acabasse gravemente ferido, ele acreditava que não seria fatal. Estrondo. Raios púrpura crepitaram ao redor de Sarah, envolvendo-a em uma aura sagrada. Ela hesitou por um momento antes de dizer, você pode se esquivar se quiser. John apenas assentiu com a cabeça, mantendo-se firme, aguardando o ataque de Sarah. Droga. Ela praguejou, sabendo que se John demonstrasse qualquer sinal de medo ou implorasse por misericórdia, ela não teria atacado. Mas a calma dele só alimentou a raiva dela. Sem hesitar, ela liberou seu roxo. Um raio, imbuído do poder de um ataque da alma, atingiu diretamente. Brum! Com um estrondo ensurdecedor, uma cratera enorme surgiu ao lado de John. No instante em que o raio estava prestes a atingi-lo, desviou sua trajetória. Sarah estava furiosa. Seu idiota, por que você não desviou? Você realmente quer morrer? Naquele instante, a testa de John se franziu de dor quando a maldição do demônio raposa se manifestou. Ele lutou para suprimir o intenso desejo que crescia dentro dele, mal conseguindo manter a sanidade. Ao ouvir as palavras de Sarah, ele ficou perplexo. Ela não estava determinada a matá-lo para extravasar sua raiva. Por que de repente se conteve? Será possível que ela tenha desenvolvido sentimentos por mim com o tempo? Nesse instante, Sarah percebeu algo estranho em John e franziu a testa. Sua maldição do demônio raposa está agindo acima. John assentiu com a cabeça e imediatamente sentou-se de pernas cruzadas, concentrando-se na técnica de cultivo. Chris o havia ensinado. Ao disseminar essa técnica, ele poderia suprimir o poder da maldição do demônio raposa. Algo que ele havia descoberto recentemente. No entanto, isso só poderia suprimir a maldição, não eliminá-la. Sarah ficou ali parada, observando John se contorcer de dor, com uma expressão dividida. John lutava para controlar as chamas do desejo que o consumiam, sentindo como se estivesse à beira de perder a cabeça. SSS Level Loader Capítulo 141. Subjugando Sarah. John olhou para Sarah e disse, você deveria ir embora agora. Não vou conseguir aguentar por muito mais tempo. Ela não respondeu, permanecendo onde estava, seu olhar se voltando friamente para Bomini e Behemoth. Sumam daqui, a menos que consigam curá-lo, disse ela bruscamente. Bomini lançou um olhar fulminante para Sarah, mas não disse mais nada. Ela puxou o Behemoth, ainda atordoado, para longe, saindo dali. John percebeu que Sarah não tinha ido embora e perguntou, confuso, você não vai? A maldição do demônio raposa vinha se manifestando com mais frequência ultimamente e, embora os episódios fossem mais curtos, eram muito mais intensos. Ele sabia que não conseguiria resistir por muito mais tempo e temia perder o controle e fazer algo imperdoável a ela. A expressão de Sarah era conflituosa enquanto ela encarava John. Respirando fundo, ela finalmente disse, eu vou te ajudar a quebrar a maldição. Com um gesto de mão, uma densa névoa envolveu a área, isolando-os completamente do mundo exterior. O quê? John ficou momentaneamente atônito, sua mente em branco enquanto observava Sarah começar a se despir lentamente. Ele não podia evitar engolir em seco. Ele estava confuso com as ações dela, mas não havia tempo para pensar. Sob o fascínio irresistível de Sarah, seu último resquício de razão foi dominado pelo desejo. Sua armadura e roupas caíram rapidamente, deixando ambos expostos. Mordendo levemente o lábio, Sarah olhou para o membro ereto de John e sussurrou suavemente, marido, por favor, seja gentil. John a puxou para seus braços, beijando seus lábios com fervor ávido.
Sarah soltou um gemido suave, oferecendo apenas uma leve resistência antes de responder desajeitadamente às suas investidas. Após um longo momento, eles se separaram, e Sarah ficou sem fôlego, o olhar turvo de desejo. Dominada pela emoção, ela montou em John, posicionando sua entrada úmida sobre o membro ereto dele, e lentamente se abaixou. Ah! Ela exclamou, a sensação desconhecida enviando uma onda de choque por todo o seu corpo. Seu corpo macio se agarrou a John como um polvo, firmemente enrolado ao redor dele. Dói tanto. Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah devido à dor intensa, mas a estranha sensação a impeliu a buscar mais. O último vestígio de sanidade de John desapareceu quando ele agarrou seus quadris e penetrou fundo nela. Marido, por favor, seja gentil com a Sarah. Ela implorou, mordendo o lábio de dor. Ela se lembrou da primeira vez deles, repleta de humilhação e agonia, onde John praticamente a torturou. Ela deveria tê-lo odiado, mas vendo-o agora em tal tormento, não conseguia se obrigar a ser cruel. John capturou seus lábios novamente, sua língua invadindo sua boca, explorando-a avidamente. Comovida pelo momento, Sarah o abraçou com os braços e pernas, movendo o corpo em sincronia com o dele, embalando-o suavemente. Ela se sentia completamente preenchida, as sensações avassaladoras a levando ao limite. Em poucos minutos, ela não conseguiu mais se segurar. Marido, a Sarah está prestes a chegar ao clímax. Ela ofegou, agarrando o pescoço de John com força, envolvendo as pernas em sua cintura e se pressionando contra ele enquanto seu corpo tremia. Era como se flores estivessem desabrochando em seu coração, uma sensação eufórica profunda em sua alma elevando-se aos céus, como se ela estivesse flutuando entre as nuvens. Ela gemeu de prazer, sua força repentinamente se esvaindo, deixando-a mole e agarrada a John. Mas um período tão curto não foi suficiente para satisfazer John. Os efeitos da maldição do demônio raposa haviam diminuído um pouco, mas seu desejo apenas se intensificara. Ao ver a expressão delicada e sedutora de Sarah, John agarrou seus quadris firmes e começou a penetrá-la com força. Ah! Sarah gemeu de dor, seus seios delicados balançando diante dele. John ficou completamente cativado, baixando a cabeça para levar o mamilo dela à boca, chupando-o e provocando-o. Marido, isso faz cócegas. Sarah ofegou, sua resposta imediata e intensa enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente, atingindo o clímax mais uma vez. John ficou surpreso, não esperava que ela fosse tão sensível. Não, marido, a Sarah não aguenta mais. Por favor, me deixa ir. Implorou Sarah desesperadamente, seus pezinhos chutando sem forças, seus braços se debatendo fracamente, incapazes de suportar as sensações avassaladoras que a percorriam. Ela ofegava pesadamente, seu corpo tremendo a cada orgasmo. O prazer era tão intenso que a deixou tonta, à beira do desmaio. Marido, por favor, pare. Eu não aguento mais, a Sarah vai desmoronar. Sua voz estava fraca, implorando para que John a deixasse ir. Os apelos comoventes de Sarah apenas alimentaram ainda mais o desejo dele. John já estava prestes a ejacular. Soltou os seios dela, segurando seus quadris com firmeza para penetrá-la ainda mais fundo com estocadas poderosas. A estimulação intensa tornou ainda mais difícil para Sarah se manter firme. Em pânico, ela implorou, não, marido, você está indo rápido demais. Sarah não aguenta mais. Conforme o calor intenso invadia, seu corpo tremia violentamente, desabando fracamente contra o pescoço de John, sua respiração vindo em suspiros irregulares. Marido, você já terminou? Sarah sussurrou fracamente no ouvido de John, tendo recuperado um pouco de força. Sim, a maldição do demônio raposa passou, disse John, acariciando suas costas lisas. A maldição podia ter se dissipado, mas a chama do seu desejo ainda ardia intensamente dentro dele. Sarah engoliu em seco, nervosa. Ela sabia muito bem o quão forte John era. Da última vez, ele a atormentou durante um dia e uma noite inteiros até que ela desmaiou. Marido, ainda consigo aguentar mais um pouco. Ela murmurou, com o rosto corado enquanto sussurrava no ouvido de John. Já dominado pelo desejo, John a virou de costas, agarrou seus tornozelos e penetrou fundo. Ah! Sarah gemeu de dor, agarrando a grama com as mãos enquanto John assumia o controle total. O som agudo da pele batendo contra a pele coava, cada estocada penetrando profundamente. Sarah. Em pouco tempo, Sarah não conseguiu mais se conter, implorando repetidamente, marido, por favor,
Eu não aguento mais. Por favor, me dê. Mas John ignorou, continuando a levá-la ao limite, mudando de posição diversas vezes. Sarah era como uma marionete, repetindo mecanicamente seus apelos de impotência enquanto John continuava o jeito dele com ela. Ela havia perdido a conta de quantas vezes atingir o clímax, tudo o que sabia era que as ondas de prazer nunca cessavam. Suas forças estavam completamente esgotadas, e várias vezes ela cambaleou à beira da inconsciência, apenas para ser bruscamente trazida de volta à realidade por John. Ritmo implacável. Essa sensação avassaladora durou mais de uma hora. John finalmente atingiu seu limite novamente, e uma onda poderosa emanou dele. Ah! Marido, eu não aguento mais. Sarah ofegou, com a boca escancarada enquanto o prazer intenso quase a sufocava, coincidindo com o clímax de John. Após um longo momento, seu corpo parou de tremer, e ela ficou ali deitada com a boca aberta, respirando pesadamente. Marido, por favor, chega. Se continuarmos, a Sarah vai mesmo entrar em colapso, implorou ela, contorcendo-se e lutando para que John parasse. Mas os movimentos dela só serviram para inflamar ainda mais o desejo de John. Ele a conteve, dizendo em tom de brincadeira, ainda é cedo. Da última vez, ficamos o dia inteiro assim. E noite. O corpo delicado de Sarah estremeceu, e ela balançou a cabeça repetidamente. Não, eu realmente não posso. Você sabe o quanto eu sofri da última vez? Hugo. Com isso, ela começou a chorar, dominada por seus sentimentos de injustiça. Da primeira vez, John havia usado apenas como um instrumento para descarregar sua raiva. Se John tivesse sido um pouco mais gentil, ela não o teria odiado tanto nem tentado matá-lo. Repetidamente. John, percebendo que tinha ido longe demais, tentou rapidamente consolá-la. Eu estava só brincando. Já chega. Também. Sarah parou de chorar e olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, confusa. Marido, depois do nosso último encontro, meu nível de cultivo aumentou. Mas por que não sinto nada agora? Tempo? Hã? John ficou surpreso, mas depois começou a entender. Será que a essência dele realmente tinha o poder de ajudar as mulheres ao seu redor a aprimorarem seus talentos? Cultivo. Afinal, Sini havia experimentado uma melhora em seus atributos que se refletiu no mundo real. Depois de estar com ele, o nível de cultivo de Ana também havia melhorado. Até mesmo Yuel, que tinha tido um relacionamento íntimo com ele, mostrou crescimento em seu cultivo, embora Tracy não havia notado nenhuma mudança significativa. Você quer saber? Perguntou John, olhando para o rosto lamentavelmente adorável de Sarah, com seu desejo reacendendo. Ela assentiu obedientemente. John se levantou e seu membro ereto pressionou diretamente contra o rosto dela. Ao perceber suas intenções, Sarah balançou a cabeça em pânico, tentando escapar às pressas. Mas John rapidamente agarrou o chifre de unicórnio em sua testa. Sarah gemeu baixinho, incapaz de resistir. Além dos seios, seu chifre de unicórnio também era um de seus pontos fracos. De repente, sua boca foi preenchida quando John enfiou seu membro com força dentro dela. Sarah resistiu, balançando levemente a cabeça em sinal de dor, com os olhos implorando para que John parasse. Seja boazinha e me escute, disse John, achando a expressão de vulnerabilidade dela ainda mais excitante. Ele agarrou o chifre de unicórnio dela, penetrando mais fundo em sua boca. Arg! Arg! Sarah engasgou, com a boca completamente cheia. Lágrimas de humilhação brotaram em seus olhos enquanto ela os fechava em desespero, resignando-se àquela situação degradante. Com John segurando seu chifre e pressionando sua cabeça para baixo, ele continuou a penetrá-la, alcançando cada vez mais fundo em sua garganta e até mesmo em seu esôfago. A humilhação desencadeou uma reação involuntária em seu corpo. Mas a sensação rapidamente se transformou em dor. Sua boca ficou inchada e dolorida, eventualmente ficando dormente, quase sem nenhuma sensação. Ela olhou para John com os olhos cheios de súplicas silenciosas enquanto soltava um gemido baixo. Só mais um pouquinho, tenha paciência, disse John, ignorando a angústia dele ficando ainda mais enérgico. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sarah enquanto ela balançava a cabeça em agonia. Ela podia sentir John repetidamente penetrava seu esôfago, provocando um forte reflexo de vômito, mas a cada vez, ela era obrigada a suportar. Após suportar mais alguns minutos, John finalmente chegou ao seu limite, liberando um jato quente de esperma. Onda poderosa.
Os olhos de Sarah se arregalaram de dor enquanto ela se debatia, com a cabeça firmemente imobilizada por John. Instintivamente, ela engoliu em seco. Só depois de ela ter devorado a última gota é que John finalmente a soltou. Af! Sarah se afastou, ofegante e soluçando baixinho. Ela olhou para John com uma mistura de raiva e mágoa. Seu desgraçado, por que você tem que me tratar assim? John a puxou para seus braços, tentando confortá-la. Minha essência pode ajudar a aprimorar sua cultivo. O quê? Sarah ficou paralisada por um instante antes de perceber a verdade. De fato, ela podia sentir uma onda de energia poderosa preenchendo seu corpo mais uma vez. Mas você não pode me humilhar assim, disse ela, ainda tentando assimilar a situação. Experiência. SSS Level Loader Capítulo 142. Controlando o abismo. John, sentindo um aperto no coração, puxou-a para seus braços e a consolou, dizendo, tudo bem, da próxima vez eu não vou te forçar. Sarah se aconchegou em seus braços, assentindo obedientemente. Você deveria se vestir, disse ela, lançando um olhar para o membro ainda ereto de John. Ela engoliu em seco, nervosa, sentindo uma onda de medo. Ela realmente não aguentava mais. Certo. John se vestiu com a ajuda de Sarah, colocando seu equipamento. Eles não continuaram, e Sarah permaneceu aninhada em seus braços, sua cabeça ocasionalmente roçando sua bochecha enquanto desfrutava daquele raro momento de ternura. Marido, há quanto tempo você tem a maldição do demônio raposa? Perguntou Sarah, algo lhe ocorrendo de repente. John pensou por um instante. Já faz mais ou menos um mês, eu acho. Sarah ergueu a cabeça, com uma expressão preocupada. Há tanto tempo assim? Você não tentou se livrar disso? John estava intrigado. Esse método não deveria quebrar a maldição. Além disso, notei que a duração dos efeitos da maldição tem diminuído. Quem lhe disse que esse método poderia quebrar a maldição? Sarah olhou para ele incrédula, sua preocupação aumentando. A maldição do demônio raposa é um poder muito sinistro. Se você não encontrar uma maneira de removê-la e deixar que ela continue se desenvolvendo, você acabará perdendo a sanidade e se tornará uma criatura movida apenas pelo desejo. O quê? John ficou chocado. A tartaruga negra havia lhe dito que libertá-la diminuiria gradualmente a maldição. Será que aquele conselho estava errado? Sarah continuou, felizmente, não faz muito tempo. Se você conseguir encontrar o lótus do coração de Jade do clã das feras, ele poderá neutralizar completamente a maldição. A tartaruga negra também havia mencionado esse método, mas o lótus do coração de Jade havia desaparecido, e ninguém sabia de seu paradeiro. John, curioso, perguntou, existe alguma outra maneira de removê-lo? Sarah balançou a cabeça. Talvez Lord Tony e os outros saibam. Posso levá-lo para ver Lord Tony. Dito isso, ela se levantou, pronta para levar John até Tony. Sem pressa. Vamos nos concentrar em ficar mais fortes primeiro, disse John, interrompendo-a. A maldição do demônio raposa não era uma preocupação imediata. Seu principal objetivo ao vir para o abismo era matar demônios abissais de nível 6 ou superior, aprimorar seu domínio dos elementos sombrios e recrutar aliados poderosos para se preparar para o futuro sistema de facções. Sarah acrescentou rapidamente, eu vou com você. Posso ajudar a mantê-lo em segurança. Agora que o relacionamento deles estava estabelecido, ficou claro que ela havia desenvolvido um sentimento de dependência em relação a John. John assentiu com a cabeça, sem recusar a oferta dela. Ele temia que algo inesperado pudesse acontecer entre o mundo dos deuses e o mundo real. Com a ajuda de Sarah, ele poderia caçar demônios abissais de nível 6 ou superior com mais eficiência. No abismo, os demônios eram abundantes, e John não deixava escapar nenhuma oportunidade, chegando a atacar até mesmo os demônios comuns do abismo. Seu objetivo era ganhar experiência e atributos de saque. Após mais de um mês vagando pelo abismo, John finalmente conseguiu derrotar 900 demônios épicos de nível 6 ou superior, além de inúmeros demônios comuns. Com isso, ele acumulou uma quantidade considerável de atributos e aumentou com sucesso seu domínio do poder das leis do elemento das trevas para 10%. Ele havia assumido o controle total do abismo, agora sendo capaz de comandar livremente e até mesmo liderar os poderosos aprisionados para fora deste reino. Durante esse período, o nível de John também subiu para 455. Após atingir o nível 5, a experiência necessária para subir de nível tornou-se imensa. Ele agora precisava de mais de 200 milhões de pontos de experiência apenas para avançar um único nível.
Felizmente, o alto nível e o grande número de demônios do abismo tornaram isso possível. Se ele estivesse no mundo dos deuses, teria levado 1000 anos para alcançar tal progresso. Sem querer perder mais tempo, John disse: Sarah, leve-me para encontrar Tony e Ben. Certo, concordou Sarah obedientemente, acenando com a cabeça. Ela ficou radiante ao saber que John tinha um jeito de tirá-la do abismo. Durante o último mês, o relacionamento deles havia se desenvolvido rapidamente. A maldição do demônio raposa de John havia crise se agravou 2 vezes, e em ambas as ocasiões foi Sarah quem o ajudou a superá-la. Agora, a dependência dela em relação a John era tão grande quanto a de Sini e das outras mulheres. Tanto John quanto Sarah tinham a capacidade de voar e logo alcançaram uma parte profunda do abismo, um penhasco íngreme. Era ali que Tony e Ben estavam isolados. A área era rica em energia sombria, outrora lar de um demônio do abismo de nível 9, mas os dois o haviam derrotado e reivindicado o local para seu treinamento. Sarah olhou em direção ao penhasco e exclamou: Senhores, o matador de deuses está aqui para vê-los. Estrondo. O chão tremeu e a parede do penhasco se abriu ao meio, enquanto 2 figuras voavam para fora. Eram Tony e Ben, ambos gigantes do Tier 9. Garoto, como você ficou preso aqui de novo? Perguntou Tony, franzindo a testa para John. Partindo do pressuposto de que John viera em busca de ajuda, ele prosseguiu: Vamos, eu te ajudo a sair daqui. John respondeu prontamente: Senhores, desta vez vim para tirá-los daqui. Vamos sair? Os dois ficaram surpresos, olhando para ele confusos. John assentiu com a cabeça e explicou: Obtive a chave para a Terra das Trevas e dominei completamente o abismo. Você aumentou seu domínio do poder sombrio das leis para 10%. Tony olhou para John incrédulo. Ele sabia melhor do que ninguém o quão difícil era compreender o poder das leis. Estivera aprisionado ali por milhares de anos e ainda não conseguira compreender o poder das trevas. Das leis. Tony, e aí? Minha profecia estava certíssima. Bem, no entanto, parecia convencido, nada surpreso com a força de nível 5 de John e seu domínio de 10% do poder das trevas. Leis. Tony lançou um olhar fulminante para Ben, mas permaneceu em silêncio. John continuou: Senhores, o mundo de Gods está se preparando para lançar o sistema de facções, e estou preocupado que facções poderosas de nível 9 possam surgir. É por isso que espero que vocês... Assistência. O sistema de facções está prestes a ser lançado. Tony e Ben trocaram olhares, com expressões de grande entusiasmo. John ficou intrigado com a reação deles. Porque esses dois pareciam tão ansiosos para que o sistema de facções fosse implementado. Lançar? Garoto, isso é uma coisa boa, explicou Tony. O sistema de facções ajudará todas as raças principais a fortalecerem seus poderes de forma mais eficaz. Os deuses devem estar se sentindo ameaçados e provavelmente estão planejando intervir pessoalmente. Os deuses podem descer? John sentiu uma pontada de preocupação. O poder dos deuses superava em muito dos seres de nível 9. Se os próprios deuses se envolvessem, nem mesmo Tony e Ben resistiriam. Uma chance. Tony assentiu com a cabeça e acrescentou: Não precisa se preocupar. Para que os deuses intervenham pessoalmente, há outra condição, a instância do Ragnarok precisa ser desbloqueada. Quando isso acontecer, todas as raças principais terão oportunidade de cultivar até atingirem um nível de força divino. Todas as raças capazes de cultivar até atingir a força dos deuses. John refletiu sobre os tesouros lendários das principais raças: a alma demoníaca, o olho demoníaco, a asa demoníaca e a armadura demoníaca da raça demoníaca, o osso de monstro, a garra de monstro, o núcleo de monstro e o espírito de monstro do clã das feras. Ao avançar para o nível 9 e refinar e fundir esses tesouros, seria possível rivalizar com o poder de um deus. E ele já possuía um conjunto completo desses tesouros, tanto da raça demoníaca quanto da clã das feras. John especulou que o evento Ragnarok devia estar intimamente ligado a esses tesouros. Ao que tudo indica, o lançamento do sistema de facções foi de fato uma coisa boa. John olhou para os dois idosos e perguntou: Senhores, como desbloqueamos o Ragnarok? Exemplo. Nesta vida, seu objetivo era desafiar, e talvez até mesmo matar, os deuses. Desvendando a instância de Ragnarok foi essencial. Os dois balançaram a cabeça negativamente. Ben se pronunciou: Parece que este assunto está nas mãos da raça angelical.
O lançamento do sistema de facções é o pré-requisito, e a instância de Ragnarok deverá aparecer em seguida. A corrida dos anjos. João lembrou-se dos 2 anjos de 2 asas que havia matado. Com o lançamento do sistema de facções, ele tinha certeza de que os enfrentaria novamente em batalha. A raça angelical e os humanos das trevas estavam entre os seguidores mais leais dos deuses, mas a raça angelical era mais forte e tinha maior respeito perante os deuses. Tony então disse: garoto, ainda não estamos prontos para ir embora. Já que você assumiu o controle do abismo, se algum dia se encontrar em perigo, poderá nos invocar a qualquer momento. Os 2 já estavam acostumados ao abismo, onde a energia sombria era incrivelmente densa. Após milhares de anos de cultivo, cada um havia alcançado mais de 90 pontos de afinidade com o elemento sombrio. Tony, em particular, havia atingido 99 pontos de afinidade com o elemento sombrio, o que o colocava prestes a alcançar 100 pontos e dominar 1% do poder sombrio de leis. Assim que conseguisse isso, ele seria capaz de deixar o abismo sozinho. Jonas sentiu com a cabeça, compreendendo que, contanto que os 2 concordassem em ajudá-lo quando necessário, não importava se escolhessem permanecer no abismo. Bem se pronunciou: deixe-me invocar os outros seres poderosos do abismo para você. Com isso, ele acenou com a mão e um orbe negro disparou para o céu, explodindo em um espetáculo brilhante. A poderosa energia da explosão podia ser sentida em todos os cantos do abismo. Ao perceberem isso, figuras poderosas de várias raças começaram a convergir para o local. Há mais uma coisa, Sarah lembrou-se de repente e disse: João foi afligido pela maldição do demônio raposa. Vocês têm alguma maneira de removê-la? Tony olhou para João, já pressentindo a maldição dentro dele, e perguntou: o quê? Aquela velha? A tartaruga não te deu o lótus do coração de Jade? A tartaruga velha a qual ele se referia era a tartaruga negra. Jonas explicou rapidamente: houve um mal-entendido, senhor. O lótus do coração de Jade era perdido, e nem mesmo Lorde Tartaruga Negra sabe onde está. O quê? A expressão de Tony escureceu com desagrado. O clã das feras realmente caiu tanto que não conseguimos nem rastrear o lótus do coração de Jade. Johnny permaneceu em silêncio, embora, em sua opinião, o clã das feras ainda fosse bastante poderoso. No entanto, em comparação com raças mais fortes como os humanos sombrios, a raça demoníaca e a raça angelical, eles de fato ficaram para trás. Tony continuou: a maldição do demônio raposa é o poder mais malévolo do clã raposa, desencadeado apenas pela quase extinção do clã. Além do lótus do coração de Jade, não há nada que possa nos curar. Outra forma de removê-lo. No entanto, podemos ajudá-lo a encontrar o lótus coração de Jade. Dito isso, ele se virou para Ben. Suspiro: eu sabia que você estava tramando algo, seu velho safado. Ben suspirou pesadamente. Sua expressão tornou-se séria. De repente, ele tossiu um bocado de sangue, e um fragmento de sua alma remanescente emergiu de seu corpo. O rosto de Ben palideceu, sua energia se desfez, enquanto ele guiava a alma remanescente em direção a John. Garoto, eu usei o lótus do coração de Jade no meu cultivo, e minha alma está ligada a ele. Contanto que está por perto, esta alma remanescente vai senti-la. Obrigado, Senhor. John curvou-se em agradecimento e guardou cuidadosamente a alma remanescente. Ele tinha plena consciência de como as feridas da alma podiam ser quase irreversíveis e exigir muito tempo para cicatrizar. SSS Level Loter Capítulo 143. Subjugando as potências do abismo, Ben acenou com a mão, como quem diz: esse pequeno ferimento não vai me afetar muito. Oxi! Nesse instante, várias auras poderosas desceram sobre eles. Era o Behemoth e um grupo de outros seres poderosos. Senhor, o Senhor nos convocou? Perguntaram eles, transformando-se em forma humana e curvando-se respeitosamente a Tony e Ben, cujas expressões eram curiosas. Tony assentiu com a cabeça, observando o grupo, mas notou a ausência do dragão negro de 3 cabeças. Onde está aquele dragão negro? Perguntou, intrigado. Behemoth hesitou, lançando um olhar para John. A regra estabelecida pelos 2 superiores era que ninguém acima do nível 7 tinha permissão para se envolver em combate mútuo, e Behemoth temia que eles pudessem responsabilizá-lo. John explicou rapidamente: senhores, o dragão negro de 3 cabeças me atacou, mas felizmente, Behemoth, Sarah e Bominia vieram em meu auxílio. Essa criatura está morta? Perguntou Ben, surpreso. Ele nunca gostara muito do dragão negro de 3 cabeças,
Mas, como uma criatura lendária de nível 8, o dragão negro era poderoso. Se ele tivesse optado por fugir, teria sido difícil para os três matá-lo, mesmo trabalhando juntos. O fato de terem conseguido fazer isso surpreendeu. Se está morto, que esteja, disse Tony, sem demonstrar qualquer remorso. Em seguida, virou-se para Behemoth e disse: Você se saiu bem. Encontrarei um jeito de restaurar seu braço decepado. Os olhos de Behemoth brilharam e ele expressou repetidamente sua gratidão. Obrigado, meu senhor. Obrigado. John não pôde deixar de achar aquilo irônico. Foi Tony quem decepou o braço de Behemoth em primeiro lugar, e ainda assim, ali estava ele, agradecido pela promessa de restauração. Essa era a natureza da dinâmica de poder. Tony então se dirigiu aos poderosos presentes. O motivo pelo qual convoquei todos vocês aqui hoje é para informar que estamos deixando este lugar. O quê? Lord Tony, você dominou o poder sombrio das leis. Parabéns, Lord Tony. Que notícia maravilhosa. Finalmente podemos sair deste lugar amaldiçoado. O grupo estava radiante, oferecendo seus parabéns a Tony. Tony, no entanto, parecia um pouco sem jeito. Ele também queria dominar o poder sombrio das leis, mas ainda estava longe de conseguir. Ai! Ele tossiu 2 vezes para chamar a atenção deles e então disse calmamente: Eu não dominei o poder sombrio das leis, mas o matador de deuses pode. No entanto, há uma condição: se quiserem partir, devem jurar lealdade. John olhou para Tony com gratidão. Sua intenção sempre fora subjugar esses poderosos, mas ele temia que o orgulho os impedisse de se submeter. Com Tony ao seu lado, esses seres orgulhosos não ousariam se opor a ele. Os poderosos presentes ficaram atônitos, olhando para John incrédulos. Eu, Sarah, juro lealdade eterna ao matador de deuses. Sarah foi a primeira a falar, piscando o olho para John de forma brincalhona. Como ela já estava ligada a ele, tal juramento dificilmente a restringia. Eu, Bomini, juro lealdade, disse Bomini, lançando um olhar de desagrado para Sarah antes de fazer o mesmo. Eu também juro lealdade. Behemoth prontamente interveio, oferecendo a John um sorriso lisonjeiro. Ele sabia que esse humano tinha uma relação próxima com Tony e Ben, e tentar ganhar a simpatia dele só lhe traria benefícios. Com os 3 poderosos seres de nível 8 jurando lealdade, os outros seres fortes, mesmo que relutantes, não ousaram demonstrar qualquer discordância. Um a um, todos declararam sua disposição de jurar fidelidade a John. Seu único desejo agora era deixar o abismo. Entre eles, havia 3 unidades lendárias poderosas de nível 8, mais de 100 unidades épicas e lendárias poderosas de nível 7 e mais de 1000 unidades épicas poderosas de nível 6. Com uma força tão formidável invadindo o mundo dos deuses, eles seriam capazes de esmagar a maioria das facções. Mesmo com a abertura do sistema de facções, John não tinha motivos para temer. Ao ver esses gigantes, John sentiu uma onda de confiança. Então, virou-se para Tony e Ben e perguntou: Senhores, vocês têm certeza de que não querem vir conosco? Tony balançou a cabeça e respondeu: O abismo não nos afeta negativamente, e já nos acostumamos com ele aqui. Se houver algum perigo, podem nos chamar a qualquer momento. Ben assentiu com a cabeça em concordância. John não insistiu no assunto. Ele já havia passado um mês no abismo, completamente isolado do mundo exterior, e temia que algo pudesse ter acontecido em sua ausência. Dito isso, liderou o grupo de poderosos e se despediu dos 2 veteranos. Zumbido. O poder do espaço se propagou, e John abriu uma fenda espacial sem esforço. Ele se virou para o grupo de figurões atrás dele e instruiu: Fiquem perto de mim. Dito isso, ele entrou primeiro na passagem espacial, enquanto uma torrente de energia escura avançava em direção a eles. Essas energias sombrias eram altamente destrutivas, mas John, por ter dominado as leis dos elementos das trevas, era imune aos danos da magia negra. Além disso, com seu domínio dos elementos das trevas atingindo 10%, ele agora podia controlar estas energias obscuras. John protegeu o grupo de poderosos enquanto eles atravessavam em segurança a fenda espacial, emergindo no mundo dos deuses, na seita marcial de Saint. A aura aterradora que emanava das usinas de energia se espalhou pela área, fazendo com que os discípulos da seita marcial sagrada reagissem como se estivessem diante de uma grave ameaça, saindo correndo alarmados. John, Cine e Anne estavam entre eles, com os olhos brilhando de entusiasmo e alegria ao avistarem John na multidão.
Cine percebeu rapidamente que esses seres aterrorizantes deviam ter sido invocados por John. Está tudo bem agora. Podem todos se retirar, disse ela aos discípulos da seita marcial de São Marcial. Atrás dela, os discípulos assentiram com a cabeça, embora não pudessem deixar de olhar com espanto para o súbito aparecimento dessas figuras formidáveis, especialmente o gigante de um braço só, que se erguia como uma montanha, exalando uma imensa pressão. O ar me parece tão familiar, é o mundo dos deuses. Finalmente voltamos. Os poderosos ignoraram completamente os discípulos da seita marcial sagrada, respirando o ar puro. Avidamente, transbordando de entusiasmo. John, por que você demorou tanto dessa vez? Perguntou Cine, aproximando-se e envolvendo o braço de John. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Ana, olhando para John com um bico, estava claramente desagradada. Durante o último mês, eles estiveram extremamente preocupados, lamentando não terem se juntado a ele no abismo. Antes que John pudesse responder, Sarah franziu a testa e perguntou friamente: marido, quem são esses dois? Mulheres. Ela percebeu imediatamente que John tinha uma relação especial com eles. Bem, John hesitou, olhando para as três mulheres, sem saber como explicar a situação. Ao lado, Bomini cruzou os braços e observou com uma expressão presunçosa, claramente apreciando o desenrolar do drama. Marido. HMPH. Cine, percebendo que Sarah o havia chamado, bufou, lançando um olhar fulminante para John. Brilho. Olá, irmã. Você é tão linda. Cine deu um passo à frente de repente, puxando Sarah para o lado. Essa mulher parecia ter algum tipo de charme. Depois de apenas algumas palavras, Sarah estava rindo baixinho, sua hostilidade completamente dissipada. Bomini, observando isso, sentiu uma pontada de irritação. Ela estava ansiosa para ver. John se meteu em encrenca. Espere, você é Lady Bomini. Nesse instante, Ana reconheceu Bomini, e seu rosto se iluminou. Surpresa. E você é? Perguntou Bomini, intrigada. Havia algo familiar naquela jovem. Mas ela não conseguia se lembrar exatamente onde a conhecia. Ana respondeu prontamente: minha senhora, sou eu, Ana. Oh! Exclamou Bomini, percebendo a situação. Ela sorriu calorosamente, a santa elfa dos elfos da natureza. Eu não esperava que você tivesse crescido tanto. Você se tornou ainda mais lindo. Ana corou e assentiu timidamente. Tanto os elfos negros quanto os elfos da natureza nasceram dos árvores da vida. Inicialmente, as duas facções élficas tinham uma relação harmoniosa, e Bomini cuidava de tudo. Ana. Mas, com o surgimento de desentendimentos, Bomini acabou por liderar os elfos negros para longe da terra dos elfos, capturando guerreiros do clã das feras e estabelecendo seu próprio poder. E onde está a Tânia? Ela está aqui? Perguntou Bomini, com a voz carregada de preocupação. Apesar da separação, ela ainda nutria um profundo carinho por seus parentes elfos negros, especialmente pela Santa Elfa Negra, Tânia. Ana balançou a cabeça, olhando instintivamente para John. Tânia já havia aparecido durante uma crise anterior do clã das feras, mas o encontro não tinha corrido bem. Isso levou a um conflito e uma aposta com John. Sem querer preocupar Bomini, Ana simplesmente disse: não se preocupe, Tânia ainda está viva. Ela apareceu não faz muito tempo. Tenho certeza de que ela aparecerá novamente. Que bom ouvir isso, Bomini assentiu, sem insistir no assunto. Ela tinha conhecimento de certa tensão entre John e os elfos negros, mas não estava preocupada. Enquanto ela estivesse por perto, os elfos negros não agiriam contra John. Matadora de deuses, qual é o nosso próximo passo? Perguntou Behemoth, desinteressado na discussão em andamento. A conversa despertou ainda mais a curiosidade sobre o que estava por vir. John estivera afastado do mundo dos deuses por um mês e tinha muito o que recuperar. Depois, refletindo sobre o assunto, ele disse: primeiro, levarei todos vocês para a Terra da Morte. Não resistam. Dito isso, ele olhou para Bomini. Compreendendo sua preocupação, Bomini sorriu e disse: embora a Terra da Morte seja um lugar sagrado dos elfos negros, agora está sob seu comando. Não me importo. Obrigado. De agora em diante, essa será sua casa, disse John, agradecido, ao se conectar com ele. Ele visualizou a Terra da Morte em sua mente, guiando o grupo de poderosos para dentro dela. Cine e Ana vinham logo atrás. Assim que chegaram,
Uma densa força vital os envolveu, e Bomini ficou em estado de choque. Incredulidade. Será que esta é mesmo a minha terra da morte? Ela se lembrou de que a terra da morte deveria ser semelhante ao abismo, uma prisão para os seres poderosos de várias raças. Mas agora, parecia um paraíso, um santuário escondido. Então ela notou a enorme árvore ao longe, sua copa estendendo-se pelo céu. Essa é a árvore da vida dos elfos. Não é à toa! Exclamou ela, maravilhada. As outras potências também sentiram a energia vital avassaladora ao seu redor e respiraram fundo, sentindo-se revigoradas. Comparado ao abismo, aquele lugar era o paraíso. Oxe! Subitamente, várias auras poderosas surgiram quando a Tartaruga Negra e outros, pressentindo a chegada dos recém-chegados, correram rapidamente para lá. Droga, garoto, o que você fez agora, trazendo tantos seres poderosos para cá? O Negro Turtle perguntou irritado ao ver John. Ele estava preocupado que esses fossem inimigos que John havia provocado, e algumas dessas auras eram tão poderosos que até o deixaram inquieto. Olha só para você, sempre tão sem espinha dorsal. Esses são todos aliados, comentou John, lançando um olhar fulminante ao Negro. Turtle lançou um olhar rápido. Seu comportamento estava muito longe da presença digna de seu ancestral, Tony. Espere, Bomini. Um grito repentino ecoou quando Sucubus reconheceu Bomini. Imediatamente em alerta, ela se afastou, pronta para a batalha a qualquer momento. Muitos dos monstros anteriormente aprisionados na Terra das Trevas foram capturados por a própria Bomini. Oh, Sucubo, você ainda está viva. Bomini respondeu com indiferença, claramente sem levar em consideração. Sucubo é uma ameaça. Muito bem, chega, interveio Johnny rapidamente, falando com firmeza. Agora estamos todos do mesmo lado. Quaisquer queixas antigas podem ser resolvidas em particular, mas ninguém tem permissão para matar. Agora temos um inimigo em comum, os deuses e as raças que os servem. Ao ouvir as palavras de John, a hostilidade entre os monstros diminuiu um pouco. Eles reconheceram seu ponto de vista com alguns grunhidos, a contragosto, e decidiram ignorar Bomini por enquanto. Ser. SSS Level Loader Capítulo 144 Lançamento do Sistema de Facções e Alterações na Classificação Benfeitor. Encontrarei um lugar para eles se instalarem, disse Ana, assumindo o comando e conduzindo as máquinas poderosas para longe dali. A área ao redor da Árvore da Vida era domínio privado de Johnny, portanto, proibida para ele, mas a Veia da Terra era uma excelente alternativa. A energia espiritual na Veia da Terra era ainda mais concentrada do que ao redor da Árvore da Vida, tornando-a um local ideal. A Tartaruga Negra ficou para trás, olhando para John com preocupação. Garoto, onde você encontrou tantos seres poderosos? Ele parecia preocupado, pois alguns daqueles indivíduos eram muito mais fortes do que ele, especialmente Behemoth, uma criatura terrível conhecida por se alimentar de dragões. Com tantos seres poderosos agora na área, ele temia que, se eles tivessem más intenções, ele seria impotente para impedi-los. John, percebendo a preocupação da Tartaruga Negra, tranquilizou-a. Não se preocupe. Eles não se atreverão a fazer nenhum movimento, não com o seu avô Tartaruga por perto. A Tartaruga Negra franziu a testa, irritada. Está tentando zombar de mim, garoto. Zombar de você? John fez uma pausa, percebendo o mal-entendido, e explicou rapidamente. Eu estava me referindo ao seu avô Tartaruga, o Sr. Tony. Vovô Tony. A Tartaruga Negra ficou confusa a princípio, mas então de repente percebeu. Algo aconteceu, disse ele, arregalando os olhos em surpresa. Você realmente entrou no abismo. Esses caras são todos do abismo. Jonas assentiu com a cabeça em confirmação. E onde está o vovô Tony? Perguntou a Tartaruga Negra, não vendo Tony entre o grupo, sua preocupação evidente. Não se preocupe, o Sr. Tony está bem. Você conhece o Sr. Ben? Ele também está lá, respondeu John. A Tartaruga Negra respirou aliviada, mas sua curiosidade persistia. O Sr. Ben também foi aprisionado no abismo. Eles não podiam sair. John explicou. Não é que eles não pudessem ir embora, eles escolheram não ir. Se você quiser vê-los, posso levá-lo ao abismo. Não, obrigado. Prefiro não incomodar os idosos, recusou prontamente a Tartaruga Negra. Parece que ele está com um pouco de medo tanto de Tony quanto de Ben. Johnny não insistiu no assunto e se virou para Cindy, perguntando, aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estava fora? Sim, bastante coisa,
Na verdade, Sinia sentiu enquanto conduzia Jonah até uma casa na árvore, onde começou a resumir os acontecimentos do último mês. O sistema de facções foi lançado pouco depois de Jonah entrar no abismo. Primeiro, foi apresentada a facção do Templo da Raça Angelical, seguida pela facção da Cidade Sombria dos Humanos Sombrios e pela facção da Terra da Corrupção dos Orcs. Essas três facções tinham o apoio dos deuses. Os jogadores podiam optar por se juntar a uma facção, cada uma oferecendo diferentes bônus e atributos. O templo concedia um ponto de divindade, a Cidade Sombria dos Humanos Sombrios aumentava o dano físico e mágico em 10%, e a Terra da Corrupção dos Orcs fornecia um aumento de 10% nos pontos de vida. Divindade? Jó ficou intrigado. Da última vez que matou um anjo de duas asas, ele roubou um ponto de divindade dele. Curioso, ele perguntou, Seni, você sabe o que é essa divindade? Seni balançou a cabeça, não tenho certeza. Tem havido muita especulação entre os jogadores, muitos acham que pode estar relacionado aos deuses. Os deuses. Jó não estava convencido. Ele havia obtido a divindade saqueando-a de um anjo de duas asas, que era apenas um ser de nível 7. Parecia improvável que tivesse algo a ver diretamente com os deuses. E tem mais, continuou Seni. Após a abertura do sistema de facções, várias novas raças surgiram, e os recursos no mundo dos deuses dobraram, incluindo o número de monstros. Algumas dessas novas raças atacaram cidades pertencentes aos humanos sombrios, bem como cidades construídas por jogadores. Tanto a seita marcial sagrada quanto a cidade da chama foram atacadas, mas conseguimos defendê-las sem muita dificuldade. Recursos duplicados. Número de monstros duplicado. Jonah achou que isso era um bom desenvolvimento, pois permitiria aos jogadores subir de nível e ficar mais fortes mais rapidamente. Apareceu algum ser poderoso da raça dos anjos ou dos humanos das trevas? Perguntou ele, ainda preocupado com essas duas raças. Ele sabia que entre eles havia potências de nível 9. Com o sistema de facções agora ativo, ele não tinha certeza se aquelas potências conseguiriam se impor. Mover. Não, respondeu Seni, também achando estranho. Ela havia perguntado a Tracy sobre isso, mas Tracy também não sabia o que a raça angelical e os humanos das trevas estavam planejando. A propósito, John, tem mais uma coisa, acrescentou Seni, enquanto outro pensamento lhe ocorria. A seita marcial sagrada e a cidade dos portões desbloquearam missões de facção. Assim que a cidade atingir o nível 5, você poderá estabelecer sua própria facção. Podemos criar nossa própria facção? John ficou surpreso. Esse sistema de facções não parecia beneficiar exclusivamente as raças sob o controle dos deuses. E quanto a outras cidades? Elas também podem formar facções? Johnny pensou na de Riti. Cidade das Chamas. Seni balançou a cabeça. Não, apenas a seita marcial sagrada e a cidade dos portões ativaram as missões de facção. Jó franziu a testa, suspeitando que tinha descoberto algo. Ao que tudo indica, apenas as forças nativas do mundo dos deuses conseguiam desbloquear missões de facção após construírem cidades. Os ataques de várias novas raças às cidades dos humanos sombrios e às cidades construídas pelos jogadores provavelmente foram motivados por esse objetivo. A senhora de Gatis City era Ada, outrora uma princesa do Império Gatis e uma humana nativa deste mundo. Dos deuses. Quanto à seita marcial de Saint, Johnny especulou que isso poderia estar relacionado ao desenvolvimento de um novo sistema de classes pela seita. Então Johnny perguntou, Seni, como podemos criar nossa própria facção? Uma vez que a missão de facção foi ativada, estabelecer sua própria facção seria um passo significativo, permitindo que os jogadores aumentassem ainda mais seu poder. Seni relembrou os detalhes e disse, assim que a cidade for atualizada para o nível 5, a missão de desafio da facção começará automaticamente. Ela consiste em defender-se de uma maré monstruosa por 12 horas. Tão fácil assim? Jó ficou um pouco surpreso. A melhoria de uma cidade exigia pedras de altar específicas, que só podiam ser obtidas um nível por vez. Essas pedras eram adquiridas destruindo cidades dos humanos sombrios. Johnny especulou que essa provavelmente era a razão pela qual figuras poderosas de várias raças estavam atacando as cidades dos humanos sombrios. Quanto à defesa contra a maré de monstros, com os seres poderosos sob seu comando, 3 lendas de nível 8, além da opção de convocar Tony e Ben sempre que necessário, ele se sentia confiante.
contanto que não houvesse um grande número de unidades poderosas de nível 9 ou entidades de nível divino. Manter ficar afastado da maré alta por 12 horas não deve ser um problema. Sini acrescentou então, aliás, tem mais uma coisa, você caiu do nível. Placar. O quê? Jó ficou chocado e rapidamente abriu a tabela de classificação do nível. E lá estava ele, com seu nome. Não foi encontrado em lugar nenhum. 1. Quente, mensageiro divino, nível 6, nível 504. 2. Tobi, mago da luz, nível 6, nível 502. 3. Imperador das feras, mago sagrado, tier 6, nível 500. 4. Açougueiro, berserker, nível 6, nível 500. A tabela de classificação estava repleta de jogadores poderosos acima do nível 6, nível 500. O primeiro lugar era ocupado por alguém chamado Kent, um personagem que Johnny nunca tinha visto antes, com a classe oculta mensageiro divino no tier 6, nível 504. A julgar pelo nome, John deduziu que essa pessoa provavelmente pertencia à família Azuri. É semelhante à forma como a família de Mickey Witch se aliou aos deuses. O que surpreendeu John ainda mais foi ver Tassi na lista. 10º lugar, Poeira Estelar, Alquimista, nível 6, nível 500. Até mesmo a última pessoa na tabela de classificação estava no nível 6, nível 500. Com exceção de Tracy, todos os outros na lista pareciam ser da família de Mickey Witch ou da família Azuri. John ficou surpreso, pois sabia em primeira mão quão difícil era subir de nível. Ele passou um mês inteiro no abismo, matando um grande número de demônios de alto nível do abismo. Contudo, seu nível havia aumentado apenas para 455. A velocidade com que esses outros evoluíram estava muito acima do normal. Sini continuou, perguntei a Tracy sobre isso. Ela disse que eles foram ajudados pela raça dos anjos e conseguiram entrar em uma área secreta onde ganharam 10 vezes mais pontos de experiência do que o normal. 10 vezes mais experiência? Jó ficou chocado. Ele não sabia que uma área secreta tão poderosa existia no mundo dos deuses. Se ele conseguisse acessar, poderia rapidamente elevar seu nível ao pico do nível 9. O pensamento tentou. Se ele alcançasse o ápice do nível 9, poderia refinar os tesouros da raça demoníaca e do clã das feras, tornando-se um ser em pé de igualdade com os deuses. No entanto, sabendo que a área secreta da experiência era controlada pela raça angelical, Johnny percebeu que obter acesso a ela não seria fácil. Vamos sair daqui por enquanto e planejar como estabelecer nossa própria facção, decidiu Johnny, pegando Sini estava com ele quando deixaram a Terra da Morte. Os dois reapareceram na seita marcial sagrada, onde os sinais de batalhas recentes eram evidentes. A seita vinha sendo atacada por diversos seres poderosos ultimamente. Felizmente, com Ana, a Tartaruga Negra e outros na defesa, eles conseguiram proteger tanto a seita marcial sagrada quanto a Cidade das Trevas. Ana havia deixado uma marca na seita marcial de Saint, permitindo a entrada dos seres poderosos da Terra, da escuridão, que pode ser invocada a qualquer momento. Se a Cidade da Chama enfrentasse perigo, eles poderiam rapidamente. Utilize a matriz de teletransporte na seita marcial de Saint para fornecer suporte. Ding. Nesse instante, o alerta do chat privado de Sini soou. Ela olhou para a mensagem, franzindo a testa, e então disse, John, é uma mensagem de Riti. A Cidade da Chama está sob ataque da raça demoníaca novamente, e eles estão exigindo nossa ajuda. Ajuda. Esta já era a 4ª vez que a raça demoníaca atacava a Cidade da Chama desde o lançamento do sistema de facções. Ao que tudo indicava, a raça demoníaca havia demonstrado um interesse particular pela Cidade da Chama. Normalmente, Sini e Ana lideravam os reforços. Mas com a presença de John, ela se sentiu mais à vontade. Vamos lá, disse John. Eles rapidamente se dirigiram para o ponto de teletransporte da seita marcial sagrada. Matriz e transportada diretamente para Flame City. A cidade estava estranhamente vazia, sem nenhum sinal de pessoas nas ruas. Todos os jogadores estavam reunidos junto às muralhas da cidade. Contudo, não se ouviam sons de batalha, o que indicava que a luta ainda não havia começado. Vamos lá. Johnny passou um braço em volta de Sini e decolou em voo da espada, alcançando rapidamente as muralhas da cidade. Fora da cidade, dezenas de milhares de soldados da raça demoníaca estavam reunidos, mas ainda não haviam lançaram o ataque. Nas muralhas, os 10.000 membros da Legião da Chama estavam de prontidão.
com suas expressões resolutos, sem que ninguém demonstrasse qualquer sinal de recuo. John não pôde deixar de admirar a liderança de Hitty. Seus soldados eram todos guerreiros de elite. Ei, aquele não é o matador de deuses! Exclamou alguém na muralha, percebendo a aproximação de John. Em sua espada. É mesmo. Ah, é melhor esses vermes da raça demoníaca tremerem de medo. Nosso matador de deuses está de volta. O clima mudou instantaneamente de tenso e sombrio para um de excitação e alívio. John ficou um pouco surpreso. Ele não tinha percebido que havia conquistado tanta influência. Chefe, você finalmente conseguiu. Hitty correu para cumprimentar John, visivelmente aliviado. Naquele momento, Hitty parecia desgrenhado e exausto, com os olhos vermelhos que sugeriam que não tinha descansado bem há muito tempo. Os lobos demoníacos sedentos de sangue atrás dele também estavam machucados e desgastados, mostrando sinais de tendo suportado inúmeras batalhas. Você passou por muita coisa, disse John, dando um tapinha no ombro de Hitty, percebendo que o mês passado tinha sido difícil para ele. Não é nada, respondeu Hitty, forçando um sorriso. John voltou sua atenção para o exército da raça demoníaca reunido nos arredores da cidade e perguntou: qual é a situação dessas forças da raça demoníaca? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.